Olá, este é o espaço virtual do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes. A partir de hoje nós teremos algumas palestras que são produzidas especialmente para os inscritos nesse canal. Assim, se você já é nosso inscrito, eu te peço para curtir, comentar, compartilhar, para que o nosso canal ganhe relevância e esses temas que nós procuramos abordar cheguem a muitos corações. Agora, se você é novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família SEBEM, onde nós procuramos estudar, entender a doutrina espírita, mas muito mais que isso, fazer com que ela se torne luz nas almas com quem nós convivermos e amparo àqueles que necessitarem. O tema de hoje, e nós convidamos a Roseni para estar conosco, é esperança e otimismo. Vamos pensar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Roseni. Obrigada, Ana. É muito bom poder estar aqui no canal virtual da casa do nosso amado benfeitor Bezerra de Menezes. E como a nossa Ana disse, hoje nós vamos abordar o tema esperança e otimismo, que aliás é algo que deve estar dentro de todos nós que estamos vivendo esse momento tão delicado, né, Ana? Esse momento que nós estamos vivendo no planeta, que sabemos que não é só no Brasil, ele está nos trazendo uma oportunidade quase ímpar. Por que eu digo quase? Porque é cíclico essa questão de nós passarmos por turbulências de toda ordem, turbulências geológicas, sanitárias, emocionais, psíquicas, realmente sempre estamos sendo abalados. E nesse momento, exatamente por ter esse alcance do que acontece numa parte do mundo, imediatamente o outro está sabendo, nós estamos assim 24 horas no ar, ligados nos problemas. Mas nós precisamos também nos ligar nas soluções. E é por isso que vem esse modo de colocarmos hoje, entrar no modo esperança. Porque a esperança, ela nos alinha com os planos de Deus. Fala pra gente um pouquinho, Roseni. A esperança, ela tem que estar ligada ao acreditar. Quando nós temos esperança de que algo aconteça, nós temos que acreditar que aquilo pode acontecer. Mas devemos nos lembrar que o comando desta nave está sob os auspícios de Deus, nosso Pai. Então devemos sempre ter esperança, porque sendo Deus um Pai amoroso e justo, Ele sempre vai fazer o que for melhor para todos nós. Por esta razão e simplesmente por isso, nós devemos estar sempre esperançosos de que tudo haverá de ser melhor. E lembrando que esperança não é esperar tão somente. Eu vou me socorrer do Mário Sérgio Cortella quando ele diz que ele prefere conjugar o verbo esperançar. Quando conjugamos os nossos esforços na conquista daquilo que nós esperamos, mas comprometidos, para que ao concretizar nós saibamos, nós conquistamos. Não é alguém conquistou para mim, ou eu esperei e veio. Quem espera sempre alcança? Nem sempre, nem sempre. Aliás, quando nós estamos falando aí dessa vinculação de esperança e otimismo, é também porque pode haver, infelizmente, a esperança negativa. A pessoa fala assim, não adianta, eu não vou atravessar a rua para fazer qualquer coisa que seja, porque o trânsito está muito intenso e eu posso ser atropelada, e se eu posso ser atropelada, eu serei atropelada. Então, é uma esperança negativa e nós não precisamos dela. Porque esperança negativa é pessimismo. E quem é pessimista sempre está predisposto a ver tudo pelo pior lado. Mas quem tem esperança e quem tem fé sabe que tudo existe para o nosso bem, que de tudo podemos tirar boas lições, boas experiências.
tudo nos prepara para sermos melhores do que somos hoje. E justamente por isso, a esperança também deve estar munida de perseverança. Porque, como a Ana disse, não adianta você esperar que as coisas aconteçam. Se você espera e acredita, então você tem que se movimentar, se direcionar no sentido de materializar, concretizar aquilo que você espera, ainda que a sua participação seja minúscula, seja pequena. Mas a esperança requer a perseverança de se manter acreditando, ainda que as coisas não aparentem estar muito bem. E requer a perseverança de você se manter em ação, porque inação não nos traz nada de positivo, nada de bom. Por isso, esperança sempre junto com perseverança. Eu me lembrei aqui de uma das falas de Jesus, que aparentemente não tem vinculação à esperança, quando ele fala da semente de mostarda. Ele fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer que os montes saiam daqui, se lancem ao mar, e assim acontecerá. Todo mundo sabe que a semente de mostarda é muito pequenininha mesmo. Ela, se você perdeu uma semente, perca também a esperança de encontrar, tão pequena ela é. Mas se aquela semente não tivesse esperança, ela não buscaria explodir, porque quando uma semente germina, ela explode, né? Ela germinaria e cresceria para virar uma árvore fantástica. Então, a nossa esperança, ela precisa estar vinculada a essa crença na própria força pessoal. E quando eu creio na minha força pessoal, eu trabalho, eu me capacito, eu busco, eu estudo, eu projeto, eu pratico e eu consigo. Passou o tempo e a gente não conseguiu. Então, porque não era o tempo de Deus. Exato. Porque eu posso pedir tudo, mas se eu não puder ter tudo, Deus não me vai facilitar essa conquista. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: o dia que eu ganhar na loteria, eu vou resolver o problema de um monte de gente. E acontece da pessoa ganhar na loteria e essa pessoa não faz tudo que ela se propôs. Por quê? Porque ela, nesse momento ela foi testada se ela realmente cumpriria a sua proposta, mas ela não deveria nem ter passado por aquele teste. Mas isso serve também para nós observarmos. Nós somos força, potência, que sem ação não fazemos nada. E sem esperança, nós não nos motivamos para a ação. Sabe que você citou o exemplo aí do jogo e eu estava pensando aqui o seguinte: quando nós fazemos algum joguinho, às vezes a gente entra ali na lotérica, vai pagar uma conta e vê lá que tem um joguinho acumulado. Deixa eu me arriscar aqui, qualquer coisa eu vou perder aí, 5, 6 reais, tá bom. Quantos milhões de pessoas têm o mesmo pensamento que nós e também se arriscam naquele jogo? Então, se a gente parar para pensar, o que é que possibilita este jogo? É a esperança das pessoas que se arriscam a jogar, não é? Apesar de que a gente sabe que a chance de ganhar é mínima, mas ainda assim, contra a maior possibilidade de perder, a gente persiste e insiste na sorte. Por isso que a perseverança, ela tem que nos manter em ação, não é? A vantagem da perseverança é que ela nos mantém em ação, dando sustentação para as nossas vidas. Porque imagina, o que é uma vida sem esperança, uma vida sem propósito? Eu quero comprar um carro, né? Por exemplo,
O querer comprar aquele carro me movimenta, faz com que eu procure um bom emprego, né? Com que eu me qualifique para me manter naquele emprego, Economize. com que eu me qualifique para conseguir uma promoção, com que eu economize, porque o meu foco está na aquisição daquele veículo. Então, esta é a esperança que movimenta o mundo. E o que movimenta o mundo é justamente acreditar que tudo pode ser melhor quando nós fazemos a nossa parte. E sempre lembrando que Deus nos possibilita aquilo que é para o nosso bem. Deus não nos olha com esse tempo restrito aqui entre o nascer e o desencarnar. Deus nos criou espíritos imortais. Então, se tivermos que passar por alguma privação aqui, ou a não realização de algum desejo, é porque com certeza nós não estamos aptos a tirar um bom proveito daquela situação. E talvez aquilo que desejamos não seja positivo para nós espiritualmente falando. Mas ainda assim devemos nos munir sempre de esperança, porque se somos imortais, o que eu posso realizar durante toda a minha existência, não é mesmo? Sim, quando você citou aí a questão de às vezes nós não estarmos capacitados para passar por aquela experiência positiva, eu me lembrei de um fato relatado pelo Chico Xavier, de uma senhora que tinha um filho que desde a primeira infância ele era paralítico. E ele ficava na cama e ela assim, se desdobrava em trabalho, tanto para sustentar quanto para cuidar dele. No dia que ele fez 21 anos, ela fez uma prece sentida lá do fundo da alma e pediu a Deus que desse a ele uma oportunidade de viver plenamente. Ela o via ali como um encarcerado, preso naquele cárcere. E naquela noite, ele foi curado. No outro dia, quando ele percebeu que ele sentiu um vigor novo, aí ele levantou, percebeu, estou livre. Aquela noite ele não dormiu em casa, porque ele precisava aproveitar os anos que ele havia perdido em cima daquele cárcere. E foram noites e noites em que aquela mãezinha não dormia, preocupada com seu filho, e quando ela ia falar com ele, as poucas vezes que ele vinha em casa, ele falava, me deixe viver, eu vegetei até hoje. Aí ela orou novamente e pediu a Deus que devolvesse o seu filho ao cárcere. Então a nossa esperança, ela não pode ser motivada ou movimentada pela ilusão. Porque quando nós pedimos algo para o qual nós não estamos prontos, é ilusão. E a ilusão tende a nos dar grandes tristezas, promover grandes tragédias. Por isso nós devemos olhar, trabalhar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, mas sem ficar perguntando a Deus por que a gente ainda não conseguiu. Porque se fosse para a gente saber, ele já tinha informado, ele não nos negou nenhuma informação. E a gente só investe na criança que chega ao nosso lar pela esperança de dias melhores. Então vamos investir com otimismo, com alegria, com responsabilidade neste ser pequeno que está sendo colocado em nossas mãos. Mas voltando ainda à esperança, para os dias de hoje, eu quero lembrar que apesar de nós estarmos vendo dia a dia informações de que algumas pessoas, muitas pessoas vieram a óbito, nós não devemos perder a esperança de que dias melhores virão. E eles virão através de quê? Através da medicina? Sim, através da medicina. Através de políticas públicas de saneamento básico e de responsabilidade entre as nações? Sim, também. Mas principalmente pelo meu compromisso e pelo seu compromisso de orar, de oferecer à espiritualidade maior os fluidos para que sejam movimentados na direção da cura
da paciência e da alegria, da harmonia, enfim. Porque essa coletividade de pensamentos negativos, de pessimismo, isso interfere muito até no socorro do plano espiritual. Eu estou me recordando aqui de André Luiz, na colônia Nosso Lar. Ele relata que em uma determinada época, a Terra, as pessoas que habitavam a Terra, os espíritos encarnados, estavam tão envolvidos nas vibrações da guerra que os espíritos responsáveis pela paz se dirigiram a Nosso Lar pedindo que os desencarnados residentes em Nosso Lar se unissem aos encarnados da Terra em pensamento e vibração, em orações, para que fosse possibilitada a interferência, o socorro, melhor dizendo, do plano espiritual, porque aquela coletividade de pensamentos negativos, de pensamentos pessimistas, criou como que uma nuvem grossa, intransponível, que dificultava o socorro do plano espiritual. Então é bom nos recordarmos disso nesse momento e passar a mudar os nossos pensamentos para melhorarmos a vibração do planeta, porque é importante que cada lar se torne um templo de Deus, um ponto de oração para quebrarmos, para movimentarmos as forças do bem, para desfazermos essas nuvens negras de energia, essa egrégora negativa que está sobre nós e que impossibilita o socorro da espiritualidade maior. O otimismo, a nossa ação em oração é muito importante nesse momento. Então, vocês se lembram de uma palestra até recente do Haroldo Dutra, em que ele comenta que ele estava fazendo uma pequena viagem e no posto de gasolina, enquanto ele estava abastecendo, ele viu um cãozinho que de vez em quando dava um gemido, mexia e ficava quietinho lá. Daí a pouco, de novo, mexia, gemia. Aí ele perguntou para o frentista: o que está acontecendo? Ele falou assim: ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? É porque ainda não doeu bastante. Será que a gente vai ter que esperar doer mais para a gente se movimentar? Acreditar nessas promessas de Jesus quando ele fala: vinde a mim. Sair de cima do prego, sair de cima do prego, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não falou assim: eu vou aí te tirar do sofrimento. Ele falou: vem. Se você está cansado, se você está oprimido, que eu te ajudo a carregar. Não vou carregar para você, eu te ajudo a carregar. E o que eu preciso para ir até Jesus? Eu preciso da minha força, alimentada pela esperança e energizada pelo otimismo. Aí eu vou te perguntar: você vem comigo? Porque eu estou partindo para encontrar Jesus. Para encontrar de verdade esse Jesus. Porque Paulo dizia que quem conhece Jesus nunca mais é a mesma criatura. Então está faltando um acreditar de verdade e conhecer Jesus. Porque ele sim acreditou em nós, esperou e ainda espera na capacidade de cada um de produzir um mundo novo. E o mundo é para nós, então compete a nós realizar. Eu estou pensando aqui, Ana, eu estou olhando para a gente fazendo essa filmagem aqui, e eu estou vendo que atrás de nós existe um quadro que representa a esperança e o otimismo. Quantos obstáculos enfrentou Bezerra de Menezes quando encarnado para conseguir estudar, depois de formado? Quem conhece a vida de Bezerra de Menezes sabe que ele sim é um verdadeiro exemplo de esperança e de otimismo, não é? Que sempre diante das dificuldades sabia superar, até porque tinha muita fé. Sim, nosso querido mentor,
ele sempre traz essas lições. E quando ele nos traz alguma mensagem, ele assina de uma maneira linda: do servidor, humílimo e paternal de sempre. Isso quer dizer que ele não quer nos impor absolutamente nada, mas que ele nos convida. Ele não nos obriga a aceitar nada, mas ele nos oferece. Assim como oferece a coragem, o entusiasmo dessa equipe da família Sebem, que está, graças a Deus, vivenciando esse período de isolamento social com grandeza, com otimismo, se amparando, cuidando uns dos outros, para que nos dias melhores que ainda virão, nós estejamos inteiros e conectados, não isolados. Porque se nós nos isolarmos, nós vamos nos esfriar. E esse frio psicológico, psíquico, é o pior estado de coisas para a esperança. Ninguém tem esperança triste, desanimado, com vontade de deitar, depressivo. Não tem esperança. Mas aquele que acredita em Jesus tem. Aliás, tem uma musiquinha da evangelização que fala assim: quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai e acolá, mas de novo levanta e continua a cantar. Isso é otimismo, isso é esperança, isso é fé, isso é coragem, isso é atitude, ação. Isso. E é uma bela letra, né, para evangelizar as crianças, né? É verdade. Esperança, gente, é o nosso motor. Saber viver mantendo as nossas esperanças, que tudo será melhor a cada dia, que depende de cada um de nós fazer o que é melhor. E a gente tem que começar a melhorar, porque às vezes a gente quer um mundo bom, um mundo de paz, um mundo onde todos são amorosos, mas nós não oferecemos isso ao mundo. Então é importante que esse mundo que a gente quer viver nele comece a partir de nós. Então, mudar a nossa visão, passar a olhar o mundo com um olhar de amor, com um olhar mais otimista, manter a esperança de que tudo será melhor e confiar sempre no amor de Deus por nós. Agindo dessa forma, a gente já começa em nós esse mundo de regeneração que nós tanto almejamos. A gente vai sempre, ao longo da vida, conhecendo alguns personagens que nos marcam. E não é necessariamente pessoas vinculadas à religião. A gente acabou de citar aqui o Cortella, e agora eu me socorro do Mahatma Gandhi. Ele dizia que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E como é que você vai, como é que eu vou mudar alguma coisa, ser mudança, sem esperança? Você falou que a esperança é o motor, o otimismo é o combustível. Não dá para ser diferente. E é com essa esperança, com essa alegria, que a gente vai movimentando desde as pequenas até as maiores coisas. O mundo é um grande laboratório, né? O campo é o mundo, você é o lavrador, Jesus é aquele que ceifa, mas Deus é o dono da seara. E olha como que a gente vai assim entendendo qual que é o nosso papel aqui, né? Nós somos pequenos, somos, mas diante de Deus nós temos tanta importância quanto qualquer um dos 8 bilhões encarnados e dos 20 e tantos bilhões desencarnados. Né? Há que ter fé, há que ter esperança, há que ter alegria de viver, porque senão a vida não vale a pena. Né? Diga-nos mais alguma coisa, minha irmã, para nós completarmos esse tempo aqui de convívio, né, e de compartilhamento com os nossos irmãos. Quando a Ana falou em 8 bilhões de encarnados, às vezes alguém para e fala assim: nossa, mas 8 bilhões, como que Deus toma conta de todos? Simples.
Ele que deu a vida a cada um desses 8 bilhões de encarnados e a cada um dos outros 20 bilhões de desencarnados. Então, se ele conseguiu dar a vida a cada um desses, com certeza ele consegue acompanhar e proteger e amar a cada um. E isso não é só otimismo, não, gente. Eu acredito de verdade nisso, porque pessoalmente eu já tive diversas oportunidades de sentir, de ver a prova do zelo, do cuidado de Deus comigo, com pessoas que eu amo. Já tive diversas oportunidades de ver isso. E eu convido você a passar a observar a sua vida, a ver aqueles momentos em que Deus se manifesta de maneira discreta, porque Ele não chega tocando tambores, trombetas, não. Deus ele é sempre discreto, mas Ele está sempre presente em todos os nossos momentos. Eu acredito. E eu gostaria muito que você também acreditasse. Esse silêncio de Deus é muito interessante. E eu me lembrei aqui de quando Jesus foi ensinar para os seus discípulos a orar. E por que aconteceu essa situação? É algo a se pensar também. Todo aquele colégio sacerdotal que acompanhava Jesus, eles vinham do judaísmo. No judaísmo tem 613 regras ou orações, eu não vou saber te dizer exatamente, que eles têm a obrigação de recitar todos os dias. Aí quando chega Jesus falando de um jeito novo de comunicar com Deus, os seus discípulos dizem assim: Mestre, ensina-nos a orar. Aí ele fala: quando fordes orar, ide para o silêncio do seu quarto ou do seu aposento e em silêncio fala com Deus, e Deus em silêncio te ouvirá. Ou seja, a nossa conexão de Deus, ela não precisa de trombetas e trovões. É íntima, né? É íntima, ela é silenciosa, ela é um com um. Quando Jesus vai orar, ele não sai com multidões para orar. Quando ele vai ensinar, ele ensina para a multidão. Quando ele vai orar, ele vai para o monte, geralmente sozinho. Teve situações que ele levou outros companheiros, mas normalmente ele ia sozinho. É exatamente porque para falar com Deus é preciso calar a voz, é preciso estar a sós, é preciso amar. E a esperança, junto com o otimismo, são expressões de amor, se você quiser. E eu tenho certeza que a repercussão no ambiente será tão importante e tão perceptível que você vai gostar ainda mais. É uma alegria muito grande estarmos refletindo sobre esses temas aqui, né? E eu espero que você goste, que você compartilhe. Volta a falar, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso. Todos nós crescemos juntos. Ninguém faz nada sozinho. Enviar este vídeo para um amigo pode representar um socorro. Quantas pessoas se encontram aí desiludidas, desesperançosas, diante das dificuldades, diante dos problemas? Quem sabe estas palavras que nós dissemos aqui não serão capazes de levantar o bom ânimo de alguém que necessita. Envie este vídeo a um amigo, compartilhe este vídeo, vamos divulgar essa mensagem consoladora do Espiritismo. Até porque o propósito da doutrina espírita é consolar e orientar. Então, quando a gente está falando aqui de esperança e otimismo, pode pensar assim, mas elas não estão falando de espiritismo. Quais são os princípios da doutrina espírita? Deus, Jesus e Espírito vem aqui nessa sequenciazinha aqui, né? Quando nós falamos de
manter a esperança, a fé e o otimismo, eu estou lhe dizendo, a vida não acaba no túmulo. Portanto, eu estou falando de sobrevivência da alma. E isso faz toda a diferença para nós, espíritos imortais, que aqui estamos de passagem. E quando a lição tiver sido bem compreendida, nós deixaremos de sofrer para tão somente trabalhar e servir em nome do nosso amoroso Mestre Jesus. Muita paz, Deus nos abençoe a todos.